Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Meus Livros Espíritas. E hoje eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz no primeiro semestre deste ano. Bom, eu não vou mostrar em ordem, vou mostrar aqui de acordo com o que eu fui juntando na pilha. E vou passar rapidamente por eles, que senão vai ficar um vídeo assim muito grande. O primeiro que eu vou mostrar é As Irmãs Sol, que foi um livro que eu recebi da Boa Nova Editora, psicografado pela Vera Lúcia Marinzec, ditada pelo espírito Antônio Carlos. Vai narrar a história de Nina, que é uma jovem irresponsável, fútil, que teve um envolvimento com Adolfo, que era um homem casado, e acabou engravidando. Dessa gravidez, ela teve gêmeas, mas ela não sabia, e a gente vai saber por que ela não ficou sabendo que ela deu à luz a gêmeas. Ficou com uma das meninas e a outra ficou com o pai. O pai iludiu bastante a Nina, mas a Nina também se deixou iludir. E a partir dessa trama, a gente vai ver o desenvolvimento do livro, que fala muito sobre irresponsabilidade afetiva. É um livro muito gostosinho de ler e também com muitas lições, principalmente sobre esse assunto, né, de você ter responsabilidade com quem você se relaciona. E também de você não iludir ninguém, porque isso tudo tem muitas consequências. Então esse é o primeiro livro. O segundo é O Ar do Ascensão, ditado pelo espírito Vitor Hugo, ao médium Divaldo Franco. E sim, é o Vitor Hugo que escreveu Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame e outros mais, da literatura clássica mundial. E nesse livro nós vamos acompanhar o drama da família patriarca de Jesus. Mostra a Dona Augusta lá no começo do livro, chorando, desesperada no cemitério onde um filho seu estava enterrada e tentando por meios muito extravagantes ajudá-lo. Ele havia suicidado e aí assim ele começa a narrativa desse livro. Esse livro vai narrar toda a história de Augusta, desde quando ela era criança, que ela perdeu a mãe, que o pai não podia criar todos os irmãos e dividiu todos eles. A partir daí eles sofreram muito, principalmente ela, que era médium desde criança e não sabiam lidar com isso, com a mediunidade. Ela chegou a ser internada num hospício, mas em um determinado ponto do livro ela conhece as pessoas certas, conhece o espiritismo e ele e a família começam aí um processo de redenção. Os livros do Vitor Hugo, eles têm um pouco essa característica, os livros psicografados por Divaldo ou por Zilda Gama, de espíritos que decaíram, né, e mostrando esse momento que eles decaíram e depois o seu processo de redenção. É uma história muito emocionante, também bastante triste, mas tem um final bem surpreendente e muito gostoso de ler também. Depois eu vou trazer com mais aprofundamento, né, como eu disse. Outro livro foi Os Mensageiros, na verdade foi uma releitura. Nós estamos lendo ele atualmente no Clube do Livro, aqui no canal. Nós fazemos o estudo dele todo domingo às 4h30 da tarde, fazemos a transmissão ao vivo aqui e também já fiz uma resenha mais completinha sobre esse livro, que eu vou deixar linkada aqui na descrição. E aí quem quiser assistir para poder saber melhor sobre esse livro, é só ir nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Lembrando que todos os livros que eu mencionar aqui no vídeo eu vou deixar com link na descrição, caso alguém se interesse em comprar. Outro livro foi O Enigma, pelo espírito Rochester. A médium foi a Maria Gertrudes. E esse livro vai narrar a história de Cambises II. Mesmo tendo ele sido o grande conquistador do Egito, tendo conquistado coisas que nem mesmo os romanos mais famosos da história conseguiram, a gente tem pouco sobre ele na história. Mas aqui nesse livro a gente vai entender por que muita da sua vida foi apagada, né? Foi excluída da história, tem um motivo muito forte para isso. E aqui a gente vai ver, vai acompanhar que realmente o Cambises foi um homem muito mau, ele tinha fortes traços de psicopatia e a gente vai acompanhando ali toda a sua vida de maldades, de crueldade com as pessoas, falta de empatia. Tem umas partes até bem fortes no livro sobre sacrifícios humanos, que é até bem assim, você precisa abstrair um pouco aquilo que você vai ler, né, não ficar imaginando porque é bem forte,
mas também nos mostra que, como Cambyses foi uma das reencarnações de Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, a gente vê como é que funciona a lei do progresso, né? Ninguém estaciona no mal, ninguém é mal para sempre, todo mundo vai evoluir. E esse livro deixa bem claro isso. Outro livro é A Pulseira de Cleópatra, também do Rochester, mas pela médium Arandi Gomes Teixeira. Esse livro aqui eu tenho algumas observações sobre ele. Primeiramente, com relação ao título. Foi usada uma técnica aqui para poder atrair os leitores, né? Por conta de ser a Cleópatra, né? Todo mundo, há muita curiosidade em torno dessa personalidade histórica. Só que durante a história não tem nada a ver com a Cleópatra. Em um momento específico vai aparecer uma personagem que tem uma pulseira que supostamente tenha sido de Cleópatra e ela tenha sido supostamente uma reencarnação. Mas nada assim muito fundamentado, muito explicado, é uma coisa assim que é jogada no meio da história, que se tirasse também não faria falta. Na verdade, ele narra a história de Tilbor, que foi um filho tido por Dara, e um homem de Bangkok, né, das altas castas de Bangkok. Lá funcionavam os sistemas de castas, então era inconcebível um homem que ficava nas castas mais altas se relacionar e muito menos ter filho com aqueles de castas mais baixas. E foi exatamente isso que aconteceu. A mãe morreu durante o parto e o pai não quis saber absolutamente do filho. Ele era casado, tinha outros filhos, não tinha intenção nenhuma de assumi-lo. Só que Tilbor era um espírito mau. E ele acabou sendo criado por uma família muito indiferente, que o maltratava, fazendo com que ele ficasse ainda mais revoltado por conta de toda essa situação de abandono que ele sofreu. E aí ele começa o seu processo de vingança. Só que o que acontece? O outro ponto desse livro aqui, ele traz muitas coisas fantasiosas, né? Sobre magia, sobre transformação de pessoas em bichos, então, assim, coisas antidoutrinárias. Então, esse ponto específico aqui é preciso tomar cuidado para quem foi iniciante no espiritismo, para poder entender aí esses pontos problemáticos. No mais, é um romance que tem uma trama bem amarrada, é bem legal de ler, você sente vontade de continuar lendo, mas tem esses poréns. Outro livro foi A Boa Nova, é um livro que eu já queria ler há muito tempo. Ele vai narrar episódios da vida de Jesus junto com seus apóstolos e com personagens bíblicas também importantes, mostrando como Jesus agia, por que ele falava o que ele falava e que ficou registrado na história. Mostra personalidades como Joana de Cusa, que nós sabemos que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Mostra um episódio de Judas Iscariotes, Humberto de Campos encontrando com ele, e ele narrando um pouco da sua versão, né, da história. E uma coisa que é engraçada, né, com relação a esse ponto específico de Judas, é que até hoje existe a malhação de Judas. E no século XV, Judas reencarnou como Joana d'Arc. E lá naquela época ele já era bem mais evoluído do que pelo menos a maioria de nós hoje. Então não faz mais sentido isso, né? Todo mundo evolui, todo mundo que erra vai conseguir entrar em equilíbrio com as leis divinas. E Judas um pouco chateado aqui, narrando que ele foi também um pouco incompreendido, não foi muito bem aquilo, mas é tudo narrado aqui, é muito legal. E conta outras histórias também, como Maria de Magdala, Pedro, Tomé, são esses episódios aí importantes da vida de Jesus. Outro livro que eu li foi O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Esse livro foi formulado assim: pessoas lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, na época do Chico, né, quando ele ainda participava desse grupo, morava ainda em Pedro Leopoldo, direcionaram para Emmanuel determinadas perguntas. Eles, né, lá desse centro, e outros espíritas de outras localidades. Aí o Emmanuel recolheu essas perguntas e dividiu segundo o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. E foi respondendo aqui. São temas muito interessantes, pessoas leigas costumam fazer questionamentos que o Emmanuel responde aqui. Nós espíritas também temos várias dúvidas que ele responde. Então é um livro para ser estudado, conheço casos espíritas que fazem o estudo dessa obra.
E é um livro excelente, com a lucidez, com a inteligência, com a profundidade de Emmanuel. Também vale super a pena ler e estudar. Um outro livro é A Cintilação das Estrelas, de Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Camelo. Esse livro é belíssimo, ele é muito bonito. Ele tem uma profundidade para tratar dos temas. Aqui ele vai ter 35 capítulos narrando temas do cotidiano de modo profundo, poético, bastante aprofundado mesmo, sob uma perspectiva talvez que a gente não tenha pensado antes. Por exemplo, ele fala a questão do aborto, não assim de forma condenatória, né? Mas mostrando o aquém e o além de quem comete esse ato desesperado muitas vezes, né? E ele narra isso de uma forma tão respeitosa, tão profunda, que é muito bonito. Fala também sobre a mediunidade, fala também sobre a diferença entre o espiritismo e os espíritas. O espiritismo é uma doutrina ditada por espíritos, não é feito por homens. E os espíritas somos nós, os falíveis, né? Então muita gente confunde uma coisa com a outra, acaba às vezes deixando de frequentar uma casa espírita por conta de problemas da casa espírita, das pessoas, né? Então ele narra sobre isso aqui, a importância da gente raciocinar com lucidez. Então, se eu tenho uma palavra para descrever esse livro, é a lucidez diante dos problemas do cotidiano. Outro livro é o Primícias do Reino, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Franco. Ele faz parte de uma coleção de 11 livros e vai tratar sobre episódios também da vida de Jesus, de uma forma poética, que é bem característico dessa autora, de uma forma sensível, de uma forma profunda e muito bonita. Tanto é que aqui no capítulo 3º, ela narra sobre o Sermão da Montanha de uma forma que eu nunca li antes, assim, com uma profundidade, com uma beleza. Nossa, eu amei, foi o primeiro contato que eu tive com a autora e com certeza eu vou ler todos os livros dela. Também recomendo muitíssimo esse livro. Outro maravilhoso que eu li foi o Compromissos Iluminativos, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes ao médium Divaldo Franco. Esse livro reuniu várias mensagens psicofônicas e psicográficas ao longo de 20 anos, né? Que o Dr. Bezerra foi ditando ao longo desses 20 anos ao médium Divaldo, e aí foram compilados e reunidos aqui. E o tom desse livro é um convite amoroso do Bezerra de Menezes, né? Ele sempre tem um tom paternal, amoroso, empático. Então é um convite dele para a gente seguir Jesus hoje, porque segundo ele, o que é verdade, nós temos adiado o nosso encontro com Jesus há séculos. Estamos sempre prometendo, quando desencarnamos, segui-lo, praticar as suas máximas, mas aí chega aqui e a gente falha. Então, nós temos errado assim há séculos e séculos, estacionando aí na escala evolutiva ou indo muito devagar. Então, é um convite amoroso dele para a gente seguir Jesus. E também aborda situações do cotidiano por uma ótica cristã. Ele é maravilhoso, é lindo. Os livros de Bezerra de Menezes, eles têm um conteúdo, um jeito de tocar a gente também muito diferente. Outro livro que também foi uma releitura é O Nosso Lar, do Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Também é um livro que nós fizemos o estudo e tem a playlist aqui no canal, com todos os nossos encontros, e também fiz um vídeo resenha sobre ele, para quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Outro livro é o Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Esse livro é o primeiro da série psicológica dela, no total são 16 livros, e aqui ela vai narrar com alto poder de psicologia que ela tem, de conhecimento da alma humana, como que nós podemos resolver os nossos impasses interiores, as nossas mazelas, seguindo os exemplos de Jesus. Como a gente sabe, Jesus é o exemplo máximo que nós temos aqui na Terra, ele é o governador da Terra. Então, se ele é tido como nosso exemplo, quer dizer que a sua
vida, o seu modelo de vida pode ser seguido por nós. Só que a gente fica postergando, a gente não tem às vezes aquela força de vontade que fala lá no livro dos Espíritos, né? Se é possível modificar as nossas más tendências. E aí os Espíritos respondem, o que vos falta é vontade. E é mesmo, né? Então esse livro aqui também é muito bom. Às vezes você sente um incômodo porque ela toca em partes que você sabe que está errando, que você sabe que está errada. E aí ela chama você para a realidade e mostra soluções também. A série dela toda, que eu já li, estou fazendo a releitura, tem um pouquinho desse chamamento, dessa dorzinha de tocar na ferida, mas é assim que a gente se reforma intimamente, né? Então fica aí mais uma dica. Mais um livro é o de Leon Denis, Cartas e Recordações para Atravessar o Luto e a Dor, do médium Tiago Barbosa, pelo espírito Claire Balmarde. Claire Balmarde foi a última secretária que Leon Denis teve em vida. E aqui, já como espírito, ela reuniu cartas que Leon Denis recebeu quando ele ainda estava encarnado, de pessoas que de alguma forma foram ajudadas por Leon Denis. Aí elas mandavam essas cartas agradecendo. São pessoas que pensavam em suicidar, que estavam passando por luto, por perdas muito dolorosas, por decepções muito grandes, e que aí, tendo contato ou com alguma palestra, ou com algum livro dele, ou até mesmo tendo uma conversa com ele, desistiram de ir contra a sua vida, né? Eles voltaram para a vida, começaram a ter mais esperança depois do contato com Leon Denis. E todas as obras que eu li de Leon Denis foram transformadoras. Ele é um verdadeiro poeta, ele é muito profundo em tudo que ele fala. Eu tenho o projeto também de trazer todos os livros aqui para o canal. Ele tem uma forma de abordar as questões de forma muito elevada. Então, como que o poder de um homem que é um homem de bem, um homem que procura vivenciar o amor de Cristo, consegue transformar a vida das pessoas de verdade, né? Então é muito emocionante. E na frente de cada capítulo a gente tem uma citação de algum livro dele. É um livro muito gostoso, muito pequenininho assim, ó. Rapidinho a gente termina. Mais um livro foi do Abismo às Estrelas, do espírito Vitor Hugo também, psicografado por Divaldo Franco. Aqui vai narrar a história de Suzette Sara, que viveu no período anterior, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. E ela, tendo tido uma vida muito confortável, sofreu grandes perdas, não soube lidar com isso, se revoltou, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa muito determinada, muito inteligente, tanto é que ela formou em medicina pela Sorbonne, só que ela tomou maus caminhos, né? Porque, exatamente por não crer em Deus, né? Por ter se revoltado, por ter sofrido muito. Então, ela toma caminhos, assim, muito tristes dentro da medicina. Só que em algum momento específico, Deus dá um jeitinho de chamar a pessoa para a realidade, né? Para o caminho reto, para a porta estreita. E aí, em algum determinado momento, ela vai despertar. E aí vai começar o seu processo ali de redenção, né? Que é aquilo que eu disse sobre a característica dos livros de Vitor Hugo. E o que é muito interessante aqui sobre a personalidade dela, que é até admirável, assim, você vê que ela é uma mulher forte, inteligente mesmo, é que quando ela percebeu que ela estava em erro, ela agiu como Paulo de Tarso, né? Ele percebeu que estava em erro e aí nas portas de Damasco perguntou a Jesus, o que queres que eu faça? Então, é você saber o que você errou para você não errar de novo, né? Para você entrar em harmonia com os erros do passado, corrigir aquilo que tem que ser corrigido, mas não ficar na lamentação, no sentimento de culpa, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Então, é um livro belíssimo também, curtinho, vale super a pena. E o último livro de hoje... Bom, e o último livro de hoje é o Roseiral. Esse livro faz parte de uma tetralogia chamada O Sândalo e o Jasmim, que a equipe do Sândalo e Jasmim me enviou desde o primeiro livro, que até são esses que estão aqui, eu vou trazer para o canal mais para frente. Ele continua a narrativa da vida de um grupo de espíritos que vai evoluindo junto há milênios. Eles vieram degradados de outro planeta, lá no começo do livro que a gente vai ver isso, e aí sempre tem aqueles retardatários, no caso aqui é a Naline.
E aí aqui a gente vê uma das últimas vidas dela. Pelo que eu entendi aqui nesse livro, ela está inclusive reencarnada hoje e conheceu o espiritismo e está dando novos rumos para sua vida, né? Também é um espírito inteligente, mas que sempre foi errando muito por conta do orgulho, da revolta. Mas em algum momento a pessoa acaba despertando. É uma história que a gente consegue encaixar bem na nossa, né? É bem a gente aqui nesse livro, retratado por esse grupo de espíritos, né? Tá sempre caindo, tá sempre levantando, mas sempre adiante, sempre à frente. Então foram essas as minhas leituras. Eu gostaria muito de saber quais foram as suas leituras do primeiro semestre, se você leu algum desses livros que eu citei aqui no vídeo. Comenta aqui para poder eu saber e também pegar umas dicas com vocês. Lembrando que todos os livros vão ficar aqui na descrição do vídeo e também os vídeos que eu citei também vou deixar aqui na descrição. E por fim, eu gostaria de deixar o convite a todos que queiram estudar a coleção de André Luiz. Nós estamos fazendo esse estudo no Clube do Livro. Para quem quiser entrar no grupo privado do WhatsApp e também aparecer, né, nos quadros do estudo lá no ao vivo, é só entrar em contato comigo no direct lá do Instagram. E quem quiser também somente assistir ao vivo, é todo domingo às 16h30 aqui pelo Instagram. Vou gostar muito de ter você por lá. Então é isso, até o próximo vídeo.